Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia especial que o Senhor concedeu para nós vivermos na presença dEle. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui na Palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a partir do verso 16. A Palavra do Senhor nos diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te e sai dela. E ele, na mesma hora, saiu. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem a oração como fonte de revelação. A oração como um instrumento da revelação de verdades que se encontram escondidas para nós. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, há uma convocação de Deus, há um chamado de Deus para os seus, dizendo o seguinte: clama a mim e eu te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. O que Deus está dizendo naquele texto é exatamente isso. Que se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós procurarmos ao Senhor, se nós priorizarmos o lugar da oração, algumas verdades que estão ocultas, algumas realidades serão trazidas à tona pelo Senhor até a minha e a sua vida. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto. Um texto onde o apóstolo Paulo, aqui juntamente com Silas, haviam acabado de se achegar numa cidade da Macedônia chamada Filipos. E é interessante que no início já do seu relato naquela cidade, o texto de Atos vai nos dizer no versículo de número 13, que eles procuraram no dia de sábado um lugar que lhes pudesse ser apropriado para que eles orassem. E eles então encontraram à beira de um rio este lugar. E naquele lugar foi um lugar onde o apóstolo Paulo teve da parte de Deus uma graça muito especial, onde algumas mulheres que ali estavam ouvindo o evangelho, dentre elas Lídia, pôde então ser alcançada pelo Senhor através da vida desses homens. Detalhe, eles foram para o lugar da oração. E o texto, novamente aqui, o texto lido, e que vai ser base para essa ministração nossa, diz respeito a esta mesma verdade. Diz o texto que Paulo e Silas, se encaminhando então para o lugar da oração, uma jovem que era tomada por um espírito de adivinhação, um espírito maligno, que fazia daquela jovem não somente uma escrava dele, mas, segundo o texto, de alguns homens que usavam a vida daquela jovem para adquirir lucro através da sua vida. E é nesse caminho, nesse caminhar em relação ou em direção ao lugar da oração, que o apóstolo Paulo então pôde discernir toda aquela situação. É interessante isso, porque o texto nos diz que essa jovem vinha até o apóstolo Paulo, e ela vinha dizendo que eles eram homens de Deus e que estavam anunciando o caminho do Senhor. Ora, o que de mais ou o que de mal tem nisso? Quando olhamos aos olhos naturais, aparentemente ela estava proclamando uma verdade. E ela estava proclamando uma verdade. Mas nós vamos ver aqui, pelo contexto, que na verdade o apóstolo Paulo pôde discernir que por trás daquelas palavras havia na verdade um outro propósito por parte daquele espírito maligno que vinha então dizendo por dias a mesma coisa,
E o texto é claro nos dizer que chegou um momento que o apóstolo Paulo, então, já não suportando mais ver aquela situação, ele vira-se então e repreende aquele espírito maligno, dando uma ordem para que ele saísse da vida daquela jovem. E imediatamente ela foi liberta. Veja só, o apóstolo Paulo teve o discernimento que aquela fala, aquela aparente verdade, tinha por trás um objetivo de uma bajulação por parte do maligno em relação à vida do apóstolo Paulo. Seria muito fácil Paulo cair nessa artimanha. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto nos diz, queridos, que aquela jovem era cativa, era escrava daquele espírito maligno e também daqueles homens, como já dissemos. O texto nos diz, se continuássemos a leitura, veríamos que no texto, nos versículos seguintes, o texto diz que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram até mesmo presos, foram açoitados. Por quê? Porque aqueles homens, quando viram que a sua possibilidade de lucro havia sido cessada por conta da libertação daquela jovem, eles, indignados com essa situação, tomam o apóstolo Paulo e incitam uma multidão contra eles. Eles são açoitados em praça pública e depois são levados presos. Porque todas as vezes que alguém está sendo liberta de uma opressão, aqueles que o oprimem, aqueles que estão gerando lucro através dessas vidas, vão se indignar, obviamente. E é o que acontece com esse texto, é o que acontece nesse texto. Agora veja comigo o que está por trás de toda esta cena. Por que é que esse espírito maligno vinha então em relação ao apóstolo Paulo? Nós podemos entender, queridos, que o apóstolo Paulo teve então por revelação, pelo fato de ser um homem de oração, de estar se dirigindo ao lugar da oração, que aquilo não passava de uma bajulação maligna. Por que digo isso? Porque se o apóstolo Paulo, ao sair daquele lugar, não tivesse sido usado como instrumento de Deus para a libertação daquela jovem, toda aquela cidade continuaria ainda cativa à ação maligna através da vida daquela jovem. A mentira continuaria sendo propagada. Mas o apóstolo Paulo é tomado por um espírito de revelação. E ele se volta então, volto a dizer isso, diante de uma situação aparentemente normal. Aquele espírito maligno não estava dizendo mais do que a verdade. Aqueles eram homens de Deus que estavam anunciando o caminho certo, o caminho do Senhor. Mas o apóstolo Paulo entendeu que ele precisava resolver aquela situação. Não somente libertar aquela jovem daquela situação de prisão, de escravidão espiritual, mas também ser um instrumento de Deus para trazer à tona a verdade para aquele lugar. Queridos, nós precisamos entender que existem verdades que são ocultas a mim e a você. Existem realidades que não estão tão claras diante dos nossos olhos e que nós vamos precisar sim de dobrar os nossos joelhos e de buscarmos este lugar de oração, para que então da parte de Deus tenhamos a revelação necessária para podermos discernir o que está por trás de cada acontecimento da minha e da sua vida. É exatamente isso que aconteceu aqui. Homens de oração, homens que buscavam o lugar da oração, homens que tinham como um estilo de vida a oração, recebiam da parte de Deus toda a capacitação necessária, toda a revelação necessária para que pudessem então viver cada dia dentro da vontade de Deus. Porque foi o próprio Cristo que disse que quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que viria como promessa da parte do Pai, viesse, ele conduziria os seus a toda a verdade. Veja, é o espírito de revelação,
não o espírito de adivinhação. É o espírito que traz para nós as verdades do céu, as verdades do Pai para mim e para a sua vida. É por isso, querido, que eu quero incentivar você a buscar esse lugar de oração, a cultivar esse lugar de oração. Tenha tempo com a palavra de Deus, tenha tempo para ouvir a voz do Senhor. Quantos de nós estamos correndo para cima e para baixo? Quantos de nós vivemos numa dependência de pessoas? Preste atenção, nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros, mas a nossa dependência está no Senhor. Quantas pessoas que não fazem absolutamente nada, sem antes consultar A, B ou C. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou me opondo a conselhos, queridos. Entendam o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Que os projetos são estabelecidos mediante os muitos conselhos. O que eu estou dizendo é a respeito de uma dependência que deve ser única e exclusivamente de Deus. Deus vai usa e usou pessoas na minha e na sua vida. Mas nós precisamos entender que a nossa dependência está no Senhor. Quantas vezes, talvez você recebeu uma palavra da parte do Senhor? Nós não vamos ter tempo para discorrer a respeito disso. Talvez uma outra oportunidade. O Senhor me traz até um texto aqui em mente. Quantas vezes você tomou uma decisão e se equivocou nessa decisão, quando tinha da parte do próprio Deus um testemunho ao seu coração, e de repente você, ao consultar uma outra pessoa, você tomou um caminho diferente. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Esteja com pessoas. Busque relacionamentos, busque conselheiros, pessoas de Deus que possam te ajudar. Mas entenda que ninguém pode substituir o lugar da oração na sua vida. É lá que você vai ter as revelações de Deus. É lá que você vai ter a confirmação daquilo que você tem que fazer. Talvez você precise tomar uma decisão ainda hoje. Talvez você precise tomar uma decisão por esses dias. Eu quero desafiar a você da parte do Senhor, para dobrar o seu joelho e ouvir a voz do Senhor. E a paz de Deus, que excede entendimento, a paz de Cristo vai ser o árbitro no seu coração e você vai saber o caminho que deve tomar. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, pela tua presença nas nossas vidas, ó Pai. E queremos te agradecer por esta palavra e por esta experiência que o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e aqueles que estavam juntamente com eles, pudessem ter nesta passagem, neste episódio, onde eles se encontravam na cidade de Filipos e foram instrumentos do Senhor para a libertação não somente daquela jovem, mas para a libertação de uma cidade que se encontrava enredada, que se encontrava cativa e prisioneira da mentira, de um espírito maligno que tomava conta daquele lugar. E quantas das nossas cidades, quantas das nossas famílias, quantos dos nossos lares se encontram assim? Nós te pedimos, Espírito Santo, o Senhor, que não é um espírito de adivinhação, mas é o espírito da revelação da verdade do Pai para a vida de cada um de nós. Que esta revelação venha, Senhor, à vida de cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, mas que venha no lugar da oração. E para isso te pedimos, nos conduza a este lugar, para ouvirmos a tua voz e possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós e caminharmos no centro da tua vontade. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.